Em um Vaticano marcado pela tranquilidade aparente, uma força sombria e ancestral, escondida nas cavernas mais profundas da Igreja, está prestes a ser libertada, trazendo consigo o fim de uma era. Quando o Papa Francisco, o homem que ousou desafiar as tradições, é confrontado com a verdade de um segredo que poderia destruir a Igreja, uma batalha pela sobrevivência do Vaticano começa. No coração deste conflito, um livro proibido que guarda o poder de reescrever a história será a chave para um destino ainda desconhecido. Mas quem, entre aqueles que juraram proteger a fé, estará disposto a pagar o preço para garantir que o mal não vença? O Vaticano amanheceu silencioso no dia 21 de abril. Pela primeira vez em anos, a Praça de São Pedro, acostumada aos ecos vibrantes das multidões, parecia conter a respiração diante da notícia que se espalhava como um sussurro pelo mundo. O Papa Francisco havia partido. Aos 88 anos de idade, vítima de uma insuficiência cardíaca agravada por uma pneumonia severa, Jorge Mário Bergoglio encerrava sua jornada terrena, deixando para trás não apenas um pontificado marcado pela simplicidade, mas também um vácuo de esperança e perguntas sem resposta. Foram 38 dias de luta silenciosa. Internado em uma ala especial do Hospital Gemelli, em Roma, Francisco resistia à fragilidade de seu corpo com a mesma determinação que demonstrara em sua vida pastoral. Seus pulmões, já enfraquecidos desde a juventude, tornaram-se sua maior batalha. Médicos e auxiliares próximos insistiram para que ele se recolhesse, evitando esforços. Mas Francisco, como sempre, escolheu caminhar na direção oposta, a do povo. Apesar da debilidade visível, ele continuou a abrir as portas da Igreja. No domingo de Ramos, em 13 de abril, apareceu surpreendentemente na Praça de São Pedro, acenando para a multidão que se reunira sem grandes expectativas de vê-lo. Sua figura, magra e levemente curvada, carregava consigo uma força serena. Era como se mesmo diante da proximidade da morte, quisesse reafirmar seu compromisso inabalável com a fé e com aqueles que viam nele uma luz num mundo cada vez mais sombrio. Seus dias seguintes foram um testemunho de resistência. No dia 17 de abril, em um gesto que comoveu o mundo, Francisco visitou uma prisão em Roma. Reuniu-se com 70 detentos, apertou mãos, ouviu histórias, distribuiu palavras de consolo e esperança. Funcionários e guardas da prisão, muitos com lágrimas nos olhos, aplaudiram aquele homem que, debilitado e ciente da própria finitude, ainda encontrava forças para se doar. Em 19 de abril, ele apareceu de surpresa na Basílica de São Pedro. Não havia missa agendada, nem cerimônia prevista. Apenas Francisco, caminhando lentamente entre as colunas de mármore, abençoando os fiéis que o olhavam com reverência e tristeza. Naquele instante, muitos entenderam. Aquele seria seu adeus silencioso. O dia 20 de abril, domingo de Páscoa, foi marcado por uma última bênção solene. Da sacada central da Basílica, Francisco ergueu a mão trêmula e pronunciou palavras de paz e esperança. Não falou de dor, nem de despedida. Falou de vida, de renascimento, de fé que transcende a morte. Para os milhões que acompanharam a transmissão ao redor do mundo, aquele momento selava algo que todos temiam, mas respeitavam. O Papa dos pobres estava se preparando para partir. Na madrugada do dia 21, seu quarto em Santa Marta permaneceu iluminado. Alguns dos mais próximos, incluindo seu secretário particular, estavam ao seu lado. Testemunharam um Francisco sereno, quase sorridente. Em suas últimas palavras, segundo relatos posteriores, ele agradeceu a Deus pela vida, pelos irmãos e irmãs que lhe foram confiados e pediu que a Igreja continuasse humilde e próxima dos necessitados. Quando seu coração parou de bater, a notícia foi imediatamente transmitida aos cardeais e depois ao mundo. O anúncio oficial foi breve, como ele teria desejado. O Santo Padre, Papa Francisco, adormeceu no Senhor. O impacto foi imediato e profundo. Líderes mundiais, chefes religiosos e milhões de fiéis em todos os continentes manifestaram luto e gratidão.
A Praça de São Pedro rapidamente se encheu de velas, flores e orações silenciosas. Não havia tumulto, apenas um respeito quase sagrado, um reconhecimento de que se encerrava não apenas um papado, mas uma era de esperança e humildade. Francisco sempre soubera que a morte não era um fim, mas uma passagem. E como tudo o que fez em vida, ele preparou cuidadosamente seu adeus. Pediu que seus funerais fossem simples. Recusou as pompas que acompanharam tantos outros líderes da igreja antes dele. Queria partir como vivera, como um pastor entre suas ovelhas. Agora, enquanto o Vaticano iniciava os rituais que antecederiam o conclave, o mundo católico e além dele se via diante de perguntas profundas. Quem seria seu sucessor? As profecias que previam o fim dos tempos estariam prestes a se cumprir? Mas, acima de tudo, o que ficava era o legado de um homem que, até seu último suspiro, escolheu a simplicidade, a fé e o amor incondicional. O último adeus de Francisco não foi feito de lágrimas desesperadas, mas de um silêncio reverente. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. O amor verdadeiro nunca morre. Jorge Mário Bergoglio nunca se encaixou perfeitamente nas molduras douradas do Vaticano, desde o instante em que foi eleito Papa, em março de 2013. Havia algo nele que destoava da tradição. Não usava as vestes luxuosas que seus antecessores vestiram no primeiro encontro com a multidão. Não ergueu os braços como um soberano. Ao contrário, inclinou a cabeça, pediu orações e saudou o mundo com uma humildade que poucos esperavam ver. Era o primeiro Papa sul-americano da história, o primeiro jesuíta a assumir o trono de Pedro. Sua eleição, para muitos, já parecia um sinal de mudança. Desde o início, Francisco deixou claro que seu papado não seria construído sobre a ostentação, mas sobre a simplicidade e a proximidade com os mais humildes. Ele repetia incansavelmente: queria uma igreja pobre para os pobres. Recusou morar no tradicional Palácio Apostólico, preferindo os aposentos modestos da Casa Santa Marta. Recusou o trono dourado nas cerimônias públicas, optando por cadeiras simples de madeira. Rejeitou a cruz de ouro maciço que lhe ofereceram, mantendo a mesma cruz de ferro que carregava desde que era arcebispo em Buenos Aires. Para os olhos acostumados à pompa dos séculos, tudo isso era mais do que simbólico. Era revolucionário. Muitos, dentro da Cúria Romana, tradicionalistas fervorosos, viam suas ações com desconfiança. Havia quem o chamasse de populista, quem o acusasse de querer desmontar estruturas seculares em nome de uma falsa humildade. Mas para a maioria dos fiéis comuns, Francisco era exatamente o que a igreja precisava naquele momento conturbado. Um pastor de verdade. Sua agenda era intensa e incomum. Visitava favelas, prisões, campos de refugiados, denunciava a ganância dos poderosos, criticava abertamente a corrupção dentro e fora da igreja. Não poupava palavras para alertar sobre o abandono dos pobres, sobre a destruição do meio ambiente e sobre o egoísmo desenfreado que dominava o mundo moderno. Nos corredores do poder, porém, suas posturas angariaram inimigos silenciosos. Cardeais influentes, alinhados com antigas tradições, viam em Francisco uma ameaça à estabilidade do que chamavam de ordem natural da igreja. Rumores, conspirações e resistências surgiam nos bastidores, mas ele seguia em frente, sustentado por sua fé e por seu carisma popular. Mesmo nos momentos de crise, como os escândalos de abuso sexual envolvendo membros do clero, Francisco não fugiu. Pediu perdão, convocou investigações internas, enfrentou críticas. Em algumas ocasiões, parecia carregar nos ombros o peso de séculos de pecado institucional. E ainda assim, nunca abandonou o sorriso simples, a esperança firme. Para além das reformas e dos gestos simbólicos, havia em Francisco algo mais profundo, algo que tocava as pessoas de maneira quase mística. Era um olhar, uma maneira de falar que fazia até os mais céticos pararem para ouvi-lo. Não era carisma no sentido superficial da palavra, mas uma autenticidade tão rara que, quando se encontrava, era impossível ignorá-la. Durante seus últimos meses de vida, já bastante debilitado, essa essência ficou ainda mais evidente.
Cada aparição pública era um ato de amor e resistência. Cada gesto uma reafirmação de seu propósito. Quando visitou a prisão em Roma poucos dias antes de sua morte, muitos notaram como ele demorava-se com cada detento. Tocava-os nas mãos, nos ombros, olhava-os nos olhos. Não havia pressa. Era como se Francisco soubesse que cada minuto contava, que cada gesto deixaria uma marca indelével naqueles corações esquecidos. Seu último domingo de Páscoa, diante da multidão reunida na Praça de São Pedro, foi uma cena quase sobrenatural. Fraco, apoiado por 2 assistentes, Francisco ergueu a mão para abençoar o povo. Sua voz, rouca e trêmula, pronunciou palavras simples. Que a paz de Cristo esteja convosco. Não houve discurso elaborado, nem grande cerimônia. Apenas a bênção e um longo silêncio que se espalhou pela praça. Como se todos compreendessem que aquele era, de fato, o fim de uma era. Agora, com sua morte, a figura de Francisco começava a se transformar em lenda. Para muitos ele já era visto como um santo popular. Para outros, como um sinal de que grandes mudanças estavam prestes a acontecer. No subterrâneo da história, vozes ressurgiam, trazendo antigas profecias à tona, advertências sobre o fim dos tempos e o papel do último Papa. Mas, por enquanto, o mundo ainda chorava a partida de um homem que, contra todas as expectativas, havia escolhido viver como servo, não como senhor. E enquanto as autoridades do Vaticano começavam a preparar os rituais de seu funeral simples, naquele que ele próprio planejara, uma pergunta silenciosa pairava sobre os fiéis de todo o mundo. O que viria depois da luz de Francisco? O sol nascia tímido sobre Roma naquela manhã silenciosa. Um véu cinzento parecia cobrir o céu da cidade eterna, enquanto uma multidão, silenciosa e respeitosa, começava a se reunir diante da Basílica de Santa Maria Maior. Diferente das grandiosas cerimônias de despedida dos papas anteriores, o funeral de Francisco seria discreto, simples, exatamente como ele havia desejado. O Vaticano havia confirmado que ele não seria sepultado na Basílica de São Pedro, como a tradição ditava, mas sim no templo que durante toda a sua vida fora seu refúgio espiritual, Santa Maria Maior. Uma basílica antiga, com suas pedras carregadas de história e fé, onde Jorge Mário Bergoglio, ainda como arcebispo, costumava rezar nas manhãs de domingo antes de qualquer compromisso. Os preparativos seguiram as instruções deixadas por ele. Não haveria 3 caixões luxuosos de cipreste, chumbo e carvalho, sobrepostos em camadas solenes. Em vez disso, apenas um caixão simples de madeira, marcado com uma única inscrição: Franciscus. Sem brasões dourados, sem símbolos de poder. Apenas o nome daquele que se via, acima de tudo, como servo e pastor. Dentro da basílica, a atmosfera era de reverência pura. Nenhum brilho excessivo, nenhuma ostentação. Círios brancos iluminavam o altar de maneira suave, lançando sombras, delicadas sobre as paredes de mármore. Ao redor do caixão, dispostos em silêncio, estavam cardeais, bispos, religiosos e fiéis de todo o mundo, muitos deles visivelmente emocionados. Entre eles, também se viam rostos marcados pela pobreza. Imigrantes, moradores de rua, presos libertados, todos convidados especialmente para a cerimônia, conforme Francisco havia pedido. Eram aqueles que ele mais amava, aqueles por quem viveu e lutou. A missa de corpo presente foi celebrada pelo cardeal decano e, conforme pedido por Francisco, o rito foi adaptado. As leituras bíblicas falavam da misericórdia, do serviço, do amor sem medidas. A homilia não exaltava o poder de um pontífice, mas a humildade de um discípulo. Palavras simples, tocantes, capazes de alcançar o mais endurecido dos corações. Ele caminhou entre nós como pastor e irmão, disse o cardeal com a voz embargada pela emoção. Não buscou tronos, mas portas abertas. Não quis coroas, mas pés lavados. No final da celebração, em vez de uma procissão triunfal, apenas um grupo restrito acompanhou o caixão até a cripta lateral da basílica, onde seu túmulo aguardava, como ele havia pedido, sem mármores suntuosos, sem esculturas pomposas. Apenas uma lápide de pedra clara,
com a inscrição humilde: Franciscos. Enquanto o caixão era baixado ao solo, os sinos da cidade começaram a dobrar, anunciando ao mundo que um dos maiores papas da história moderna havia partido para seu descanso final. Lá fora, na praça abarrotada, milhares de pessoas ajoelharam-se, chorando em silêncio. Entre os presentes, cardeais trocavam olhares discretos. Sabiam que agora uma nova etapa se iniciaria, o conclave para eleger o sucessor de Francisco. E para muitos, essa escolha seria ainda mais crucial, pois antigas profecias voltavam a ecoar nas sombras. Ao longo dos anos, Francisco nunca demonstrou medo das profecias. Pelo contrário, ria delas com uma doçura característica. Mas alguns, clérigos mais atentos, viam nas entrelinhas de suas ações sinais de uma consciência aguda de que tempos difíceis se aproximavam. Do lado de fora da basílica, os rumores já corriam velozmente. Havia quem falasse em Petrus Romanus, o último papa previsto pela profecia de São Malaquias. Outros murmuravam sobre o Papa Negro, mencionado nas enigmáticas quadras de Nostradamus. Para os fiéis, no entanto, naquele momento não havia espaço para temores apocalípticos. Apenas a dor da perda e a lembrança viva de um homem que, até seus últimos suspiros, permaneceu fiel ao que pregava: a humildade, a misericórdia e a compaixão. Entre a multidão, uma jovem segurava uma vela trêmula. Seus olhos, marejados de lágrimas, fixavam o céu acinzentado, como se procurassem uma resposta. Perto dela, um velho camponês murmurava uma oração antiga, ensinada por sua avó, pedindo que Francisco intercedesse agora do alto, como havia feito na terra. O mundo católico vivia um momento de suspensão. O passado acabara de ser sepultado, mas o futuro ainda era uma incógnita pesada. Quem viria depois de Francisco? Quem teria a coragem ou o destino de guiar a igreja nos dias sombrios que pareciam se anunciar? No fundo da basílica, uma vela acesa diante da imagem da Virgem Maria tremeluzia suavemente. Era como um lembrete de que, apesar de todas as trevas, a fé ainda persistia frágil, mas viva. E assim, num silêncio carregado de esperança e incerteza, o mundo se despedia de Francisco. O pastor havia encontrado seu repouso, mas a história estava longe de terminar. O funeral de Francisco mal havia terminado quando, nas sombras dos corredores vaticanos, começou a se formar um novo clima. Não de luto, mas de inquietação. As velhas profecias, que por anos foram consideradas superstição ou mero folclore, agora retornavam com força, sopradas como ventos antigos sobre as mentes dos mais influentes cardeais. Em reuniões discretas, longe dos olhos da imprensa e do povo, discutiam em murmúrios o que muitos temiam admitir em voz alta. A sucessão de Francisco poderia desencadear eventos previstos há séculos. A profecia de São Malaquias, escrita no século XII, sempre fora um mistério. Ela listava uma sequência de papas por epítetos simbólicos, terminando com um último, descrito apenas como Pedro Romano, que apacentará as suas ovelhas no meio de muitas tribulações. E depois disso a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz tremendo julgará o seu povo. Durante décadas, estudiosos e teólogos tentaram interpretar essas palavras, mas a morte de Francisco parecia alinhar de maneira assustadora as peças do quebra-cabeça. Em uma sala oculta do Vaticano, conhecida apenas pelos membros do colégio cardinalício mais antigos, um pequeno grupo se reunia. O cardeal Lorenzo Savelli, italiano, conhecido por sua mente estratégica, falava com voz grave. Não podemos mais ignorar o que está diante de nós. O fim da lista, o último nome. São apenas metáforas, Lorenzo, rebateu o cardeal Müller, da Alemanha, agitando as mãos. A igreja já passou por tempos sombrios antes. Esta também será superada. Savelli apoiou as mãos sobre a mesa de madeira antiga. Seu olhar profundo e cansado parecia carregar o peso de gerações. Talvez, ou talvez finalmente, tenhamos chegado ao limiar do que foi anunciado. Francisco sabia. Fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. Ele sabia e tentou preparar a igreja para o que vem.
O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discurso. Enquanto isso, em Roma, os sinos ainda ecoavam em homenagem ao Papa falecido. Nas praças, peregrinos e turistas se misturavam em murmúrios de especulação. Algumas figuras mais ousadas distribuíam panfletos com trechos das profecias, alertando sobre o Papa Negro, uma figura enigmática que, segundo interpretações de Nostradamus e outros videntes, traria a ruína definitiva. Os jornais internacionais começaram a alimentar a ansiedade coletiva. Manchetes sensacionalistas surgiam. O último Papa. Profecias se confirmam. Conclave da morte. O destino da Igreja em jogo. Especialistas em esoterismo, religião e conspirações se multiplicavam nas telas de televisão, cada um acrescentando uma camada de pavor ou misticismo à narrativa que se formava. No entanto, dentro dos muros do Vaticano, a realidade era mais dura e prática. O conclave deveria ser convocado. A sé apostólica estava vacante, e como ordenava a tradição, os cardeais deveriam se reunir, rezar e votar até que o Espírito Santo indicasse o sucessor. Mas havia algo de diferente neste conclave. Algo sombrio pairava no ar. Muitos dos cardeais sentiam-no em seus ossos, envelhecidos. Uma presença, uma pressão invisível, como se a própria história estivesse prendendo a respiração. Em seu pequeno quarto dentro da Casa Santa Marta, o cardeal Rafael Ortega, arcebispo de Buenos Aires, refletia em silêncio. Ele fora um dos mais próximos de Francisco. Conhecia seus temores, suas premonições não ditas. Lembrava-se de uma conversa, meses antes da morte do Papa, em que Francisco, com os olhos pesados de tristeza, lhe dissera: Rafael, o próximo pastor precisará ter mais que fé. Precisará ter coragem para enfrentar o lobo que já ronda o rebanho. Na época, Rafael interpretara aquilo como uma metáfora para os desafios mundanos. Guerras, crises econômicas, secularização crescente. Agora, porém, não tinha tanta certeza. O lobo parecia mais real, mais próximo. Pegou o velho rosário que Francisco lhe dera, de contas de madeira gasta, e começou a rezar, buscando discernimento. Sabia que o próximo conclave seria o mais decisivo em séculos. Não apenas pela escolha de um novo líder, mas porque essa escolha poderia determinar o destino da Igreja, e talvez do próprio mundo. Em outra ala do Vaticano, o cardeal africano Samuel Mbemba caminhava lentamente pelo claustro, os passos ecoando no silêncio. Desde sua juventude em Kinshasa, ouvira lendas sobre o Papa Negro, não no sentido literal da cor da pele, mas como símbolo de uma ruptura final. Um monge jovem auxiliando Dom Calvino encontrou uma página carcomida que mencionava um rito. Electio Maledictus, a eleição maldita. Segundo o manuscrito, em épocas de grande corrupção espiritual, poderia surgir uma eleição corrompida, onde forças sombrias manipulariam os votos, conduzindo ao trono de Pedro aquele que não serviria a Deus, mas ao abismo. O coração do monge disparou. Cada palavra parecia encaixar-se no que agora testemunhavam. Dom Calvino, murmurou ele, entregando o texto. Creio que o conclave foi contaminado. O velho arcebispo leu rapidamente e assentiu, sombrio. Devemos agir antes que seja tarde, disse com voz grave. Naquela noite, após as orações e refeições frugais, os cardeais retornaram às suas celas no Domus Sanctae Martae. O Vaticano inteiro estava isolado do mundo exterior, como ditava a tradição. Nenhum contato era permitido, até que um novo Papa fosse eleito. Rafael Ortega ajoelhou-se diante do pequeno crucifixo de madeira em seu quarto, buscando alguma resposta, em oração. Mas o silêncio parecia esmagador. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo observava o conclave, algo que sorria nas sombras. Em seu pesadelo daquela noite, Rafael viu-se na Praça de São Pedro. O céu estava enegrecido e uma figura encapuzada, com uma mitra negra e uma cruz invertida, subia os degraus da basílica. O povo aclamava. A fumaça da eleição era vermelha como sangue. Rafael acordou com um grito preso na garganta, coberto de suor frio. Ao amanhecer,
Antes da segunda rodada de votos, Dom Calvino reuniu discretamente Rafael Ortega e Lorenzo Savelli em uma capela, lateral longe dos olhos curiosos. Vocês dois foram escolhidos, disse, entregando-lhes pequenos relicários de prata. Escolhidos para quê? Perguntou Savelli, desconfiado. Para resistir, respondeu Calvino com uma intensidade assustadora. Se o inimigo tomar o trono, nossa luta será clandestina, mas vital. Não podemos permitir que o coração da cristandade seja corrompido. Rafael apertou o relicário em sua mão. Não sabia exatamente no que estava se envolvendo, mas sentia, no mais íntimo de sua alma, que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O conclave continuaria. Mas agora, não era apenas uma eleição. Era uma guerra invisível, uma guerra pela alma da Igreja e pelas almas de todos os homens. Sino da Capela Sistina ecoou no início da manhã, convocando os cardeais para a nova rodada de votação. A atmosfera no corredor de mármore era densa, quase sufocante. Os passos dos homens de batina escarlate pareciam arrastar-se com peso incomum, como se cada um pressentisse o perigo que ainda não podia ser nomeado. Rafael Ortega apertava o relicário que Dom Calvino lhe dera. Pequeno, frio, mas estranho em sua sensação, parecia pulsar uma energia invisível, uma resistência silenciosa contra a opressão que ameaçava envolvê-los. Na fila, ao lado de Savelli, Rafael notou algo perturbador. Um dos cardeais, o húngaro Gregor Vaz, andava cambaleante, como se estivesse sob efeito de uma febre. Seu olhar estava vítreo, e seus lábios se moviam num sussurro constante, como quem rezava, ou praguejava. Savelli também percebeu. Algo o atormenta, murmurou para Rafael. Ou talvez já o tenha corrompido. A fila avançou, e um a um os cardeais depositaram seus votos no altar improvisado. O ritual se repetia com solene gravidade, mas por trás da liturgia ecoava um desespero surdo. Quando o mestre de cerimônias recolheu as cédulas para a contagem, a tensão cortava o ar. Primeiro voto, Valentinos. Segundo voto, Valentinos. Terceiro voto, Valentinos. Mais uma vez, o nome proibido. Os murmúrios começaram, mais intensos agora. Cardeais se entreolhavam, horrorizados. Era como se uma mão invisível guiasse a escrita de muitos deles, sem que sequer percebessem. Foi nesse momento que algo impensável aconteceu. Cardeal Gregor Vaz, o mesmo que antes parecia febril, ergueu-se de seu assento com um grito dilacerante. Seus olhos arregalados fixavam algo acima do altar que ninguém mais via. Em um acesso de fúria, rasgou sua batina sobre o peito, revelando sinais estranhos gravados a fogo na pele. Símbolos antigos, proibidos, reminiscências de ritos heréticos. O horror paralisou a assembleia. Vaz tropeçou, caiu de joelhos e, antes que alguém pudesse se mover, bateu a cabeça violentamente contra o chão de mármore. Uma, duas, três vezes, até o sangue jorrar. Quando finalmente tombou, estava morto. A Capela Sistina mergulhou em absoluto silêncio. O mestre de cerimônias, tremendo, balbuciou uma oração apressada. Alguns cardeais começaram a chorar. Outros, em pânico mal contido, tentavam recompor a ordem. Mas para Rafael, Savelli e Dom Calvino, uma coisa ficou clara. A guerra invisível havia começado, e o inimigo já fazia vítimas. O corpo de Gregor Vaz foi retirado discretamente. O Vaticano inteiro entrou em estado de alerta máximo. No entanto, para o mundo exterior, nada deveria transparecer. A fumaça preta novamente subiu pela chaminé, ocultando a tragédia. Enquanto isso, Dom Calvino conduziu Rafael e Savelli até uma pequena sacristia abandonada, onde poderiam conversar sem serem ouvidos. Vaz não era apenas uma vítima, disse o velho arcebispo em voz baixa. Ele foi um canal, um portal para quê? Perguntou Rafael, engolindo em seco. Para o mal que tenta assentar-se no trono de Pedro, respondeu Calvino. Algo antigo, algo que precede até mesmo a igreja que conhecemos. Savelli se aproximou do relicário que carregava, observando-o com mais atenção. Notou pequenos traços inscritos no metal prateado.
palavras em latim arcaico, tão antigas que precisavam ser decifradas. "O que é exatamente este relicário?" perguntou ele. Calvino sorriu, mas seu sorriso não era de alegria. "É uma chave. Uma proteção contra a corrupção. Foi abençoado com o ritual de Exurge Domini, um antigo exorcismo reservado para momentos em que o mal tentava assaltar o próprio coração da igreja." Rafael apertou o objeto, sentindo a energia vibrar de leve. "Então temos uma chance?" perguntou ele. "Uma chance pequena", admitiu Calvino. "Mas suficiente. O plano foi traçado naquela noite. Antes da próxima votação, eles tentariam consagrar secretamente a Capela Sistina novamente, usando antigas orações de purificação. Era arriscado. Poderiam ser descobertos e acusados de sabotagem do conclave, um crime grave. Mas não havia alternativa. À meia-noite, vestidos com batinas comuns, Rafael, Savelli e Calvino deslizaram pelos corredores silenciosos do Vaticano. Os guardas suíços, cumprindo sua vigília costumeira, estavam distantes. Carregavam pequenos frascos de água benta, incensos e pergaminhos. Ao entrar na Capela Sistina, o peso invisível caiu sobre eles como uma muralha. O local parecia respirar. As pinturas magníficas de Michelangelo nas paredes e no teto, o juízo final, a criação de Adão, pareciam se distorcer sutilmente, as figuras sacras torcendo seus rostos num mudo lamento. Calvino começou a entoar as preces em latim, enquanto Rafael aspergia água benta pelos cantos e Savelli acendia o incenso. "Exorcizamos te omnes immundos spiritus, omnes satanica potestas, omnes incursio infernalis adversarii", entoava Calvino. O chão tremeu levemente. Um vento gelado percorreu a nave da capela, apagando as velas. Um sussurro, uma risada maligna pareceu ecoar dos próprios alicerces. Mas eles continuaram. Com cada palavra do exorcismo, o ar parecia clarear. A opressão diminuía, ainda que relutante. Finalmente, após longos minutos que pareceram horas, Calvino cessou a oração. O silêncio agora era diferente. Pesado, sim, mas não mais opressivo. Um equilíbrio precário fora restaurado, pelo menos por enquanto. "Amanhã", disse Calvino ofegante, "teremos nossa verdadeira prova." Rafael e Savelli se entreolharam. O próximo escrutínio definiria mais do que o nome de um novo Papa. Definiria o futuro da Igreja e talvez da própria humanidade. A manhã do terceiro dia do conclave trouxe uma sensação de urgência palpável. O vento que soprava pelas janelas da Capela Sistina parecia trazer consigo um presságio sombrio. E mesmo os cardeais que se aproximavam para o início da nova votação estavam com o semblante mais grave. A morte de Gregor Vaz ainda pairava sobre o Vaticano como uma sombra densa, mas ninguém ousava falar abertamente sobre o que realmente havia acontecido naquela noite. O único consenso era de que algo terrível estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia como ou porquê. Rafael Ortega, sentado entre os cardeais, sentia o peso do olhar de muitos sobre si. Embora ele tivesse sido um dos poucos que soubera da verdadeira causa da morte de Vaz, mantinha-se em silêncio, vigilante. Cada passo, cada palavra que ele pronunciava, poderia ser escutado e interpretado de maneiras inesperadas. E no cenário, onde as forças do mal e da conspiração se entrelaçavam, o que parecia ser verdade podia se tornar mentira a qualquer momento. O mestre de cerimônias, visivelmente tenso, anunciou o início da nova votação. E mais uma vez, o ritual se desenrolou com uma precisão aterrorizante. Cada cardeal, um a um, depositava seu voto no altar improvisado. O silêncio era absoluto e a tensão entre os presentes parecia crescente. Ninguém ousava olhar diretamente para os outros, como se temessem que um simples gesto fosse o suficiente para comprometer seus destinos. A votação prosseguiu, e o nome de Valentinos ressoou mais uma vez. Agora, com uma frequência desconcertante, mas algo mais estava acontecendo. Rafael sentia um aperto crescente em seu peito, como se a atmosfera estivesse se tornando mais espessa, mais densa, e não demorou muito para que ele percebesse o que era. No final da sala, em meio aos cardeais mais afastados,
Uma figura que até então passara despercebida começou a se destacar. Ele não estava entre os favoritos, mas sua presença era imponente. O cardeal Ludovico Mancini, um homem de aparência austera, cabelos grisalhos e expressão impassível, observava tudo com um olhar calculista, quase espectral. O cardeal Mancini, embora não fosse amplamente conhecido por seu comportamento público, tinha um histórico de alianças discretas e contatos em locais obscuros. Alguns o chamavam de o Homem das Sombras, não só por sua preferência por permanecer nos bastidores, mas também pelas estranhas circunstâncias que rodeavam sua ascensão no Vaticano. Muitos desconfiavam que Mancini não chegara ali por suas qualidades espirituais ou intelectuais, mas por algo mais sinistro. Rafael percebeu imediatamente a mudança nos olhares que agora se voltavam para o cardeal Mancini. Havia algo de insidioso em sua presença, algo que não se podia ignorar. E à medida que o número de votos em seu nome crescia, o ar na capela parecia se tornar mais pesado, mais carregado de uma tensão que beirava o insuportável. "Quem é ele?" sussurrou Savelli, ao se aproximar de Rafael, notando a mesma inquietação no rosto de seu amigo. Rafael permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando Mancini com uma atenção renovada. Ele sabia que algo muito maior estava em jogo. Esse homem, Ludovico Mancini, poderia ser a chave para tudo o que estava acontecendo, mas ele não fazia ideia de como nem porquê. "Ele é um espectro", respondeu Rafael com uma voz baixa e carregada de pesar. "Algo ou alguém cujas raízes vão além do Vaticano." Mancini não se destacava apenas por sua ascensão política. Ele era muito mais do que um simples cardeal. Existiam rumores de que ele mantinha contato com grupos secretos e ordens que operavam fora do alcance da igreja. Forças que buscavam reescrever a história de Roma de uma maneira que ninguém ousava imaginar. Ele era o símbolo de uma nova igreja, uma igreja de sombras, de manipulação e controle. E agora, ele estava prestes a se tornar o próximo Papa. No lado mais reservado do Vaticano, em uma sala escura e isolada, Dom Calvino olhava fixamente para a janela. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente e ele não conseguia afastar o sentimento de que a vitória de Mancini significava o fim de tudo o que ele lutara para proteger. "Precisamos impedi-lo", disse Savelli, quebrando o silêncio. Ele estava de pé ao lado de Calvino com um semblante carregado. "O que podemos fazer?", respondeu Calvino com um tom grave sem se mover. "Mancini não é só um cardeal. Ele é a personificação de uma agenda que há muito ultrapassou o Vaticano. Aqueles que o apoiam não têm mais medo de nada." Rafael, que estava sentado ao fundo, também se levantou, sua expressão determinada. "Mas nós ainda podemos agir", disse ele com firmeza. "A chave, o relicário, ainda podemos usar isso. Mancini pode ser poderoso, mas ele não pode enfrentar o que está além deste mundo. O relicário é nossa única defesa." Dom Calvino olhou para o relicário com uma mistura de ceticismo e esperança. "O problema, Rafael, é que essa chave não é como uma arma simples. Ela não pode ser usada sem custo. Cada ação que tomarmos, cada movimento que fizermos, nos levará mais perto do abismo. E eu não sei se estamos preparados para o que vem depois." Savelli, que até então parecia mais confiante, agora mostrou sinais de incerteza. "Então, o que fazemos? Se Mancini ascender, ele levará consigo todos os pilares da igreja. E o que virá em seguida será mais do que apenas um pontificado corrupto. Será o apocalipse de Roma." Dentro da Capela Sistina, a votação finalmente terminou. O nome de Mancini foi proclamado como o novo Papa, e a sala explodiu em aplausos e murmúrios de aprovação. Mas para Rafael, Savelli e Calvino, o momento foi um prenúncio de uma escuridão ainda maior. Algo sombrio e antigo havia tomado o Vaticano, e o futuro da igreja estava nas mãos de um homem que representava o oposto de tudo o que eles haviam jurado proteger. Enquanto o novo Papa se aproximava do altar para sua primeira bênção, uma estranha sensação tomou conta de Rafael. Algo estava se movendo nas sombras, algo que ainda estava por vir, e ele não sabia até onde seria capaz de ir para impedir a destruição total.
À medida que o novo Papa Mancini erguia as mãos para abençoar a multidão, Rafael não conseguia deixar de se perguntar: o que ele teria que sacrificar para salvar o Vaticano? Ou seria tarde demais? O Papa Ludovico Mancini não parecia como outros papas. Sua figura imponente, que exalava um poder sombrio, era vista com respeito por uns e receio por outros. Enquanto ele se dirigia para o altar, um silêncio tenso tomou conta da Capela Sistina. Os cardeais, que antes haviam sussurrado entre si sobre a ascensão de Mancini, agora estavam em um estado de expectativa. Alguns com olhares ansiosos, outros com um véu de desconforto evidente. Era como se uma nova era estivesse se erguendo. Uma era que ninguém realmente compreendia. Rafael Ortega sentiu o peso dessa transformação. Uma mudança que ele sabia que viria com custos irreparáveis. Mancini ergueu as mãos, como um predador, se preparando para dar a mordida fatal. Seu olhar frio e calculista parecia atravessar cada cardeal presente, e ele estava ciente de seu poder. Não se tratava apenas de sua posição como Papa, mas de algo muito mais profundo. Algo que ele havia alimentado durante anos nas sombras. Sua ascensão não fora acidental. Ele não se tornara Papa por sua fé ou caridade, mas por alianças que se formaram nas regiões mais obscuras do Vaticano. Rafael, Savelli e Calvino estavam na retaguarda, observando em silêncio. O momento de vitória de Mancini parecia ter sido desenhado cuidadosamente, como uma peça de um quebra-cabeça sinistro. Mas o verdadeiro jogo, o mais perigoso e traiçoeiro, começaria agora. Ele vai mudar tudo, pensou Rafael, sentindo o peso das palavras em sua mente. Mancini não era apenas um líder espiritual, mas um mestre das marionetes, movendo as cordas de tudo o que acontecia no Vaticano. Sua aliança com forças secretas e desconhecidas prometia uma mudança radical nos pilares da Igreja. E o pior de tudo era que ninguém sabia até onde ele estava disposto a ir para alcançar seus objetivos. O novo Papa olhou para a multidão de fiéis, agora silenciosa, aguardando sua bênção. Seu sorriso era de quem já sabia o que vinha pela frente. O controle absoluto. No entanto, algo ainda pairava no ar, uma energia indefinível. Era como se algo estivesse prestes a romper. A frágil superfície de normalidade que Mancini estava tentando estabelecer. A presença de Rafael, Savelli e Calvino não passava despercebida. Eles sabiam o que Mancini representava e estavam cientes do que ele seria capaz de fazer para garantir sua dominação. Enquanto Mancini começou a pronunciar palavras que pareciam quase hipnóticas, Rafael e Savelli trocaram olhares furtivos. Calvino, que estava mais afastado, tinha os olhos fixos no novo Papa, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Mancini, embora agora Papa, não era invencível. Sua ascensão, por mais certeira e calculada, trazia consigo uma série de vulnerabilidades. Mas o que mais preocupava Calvino era a chave, o relicário que Rafael havia descoberto. Ele ainda não sabia o que exatamente ela faria, mas sentia que seria a chave para impedir a catástrofe que Mancini parecia estar prestes a desatar. Mas usá-la significaria tomar decisões que poderiam mudar o curso da história da Igreja para sempre. O preço de usar a chave poderia ser alto demais, e Calvino não estava certo de que eles estivessem prontos para os sacrifícios que viriam. A noite no Vaticano estava quieta, mas a tensão no ar era palpável. As luzes das grandes colunas de mármore das salas secretas do Vaticano refletiam sombras inquietantes. O novo Papa havia se retirado para seus aposentos privados, mas sua presença, seu poder, parecia ecoar por cada corredor. Mancini estava longe de ser um homem comum. Ele era o homem das sombras, aquele que, por trás dos muros do Vaticano, se tornaria a maior força religiosa e política da Igreja. Enquanto o Papa descansava, ou pelo menos fingia fazê-lo, Rafael estava de volta à sua sala, repleta de livros antigos e documentos sagrados. Ele sentia que não havia mais tempo. O momento de agir era agora. Ele tinha que descobrir tudo o que fosse possível sobre Mancini e seus aliados. O que ele tinha feito? Quais pactos havia estabelecido nas trevas? E como isso afetaria o futuro do Vaticano
A sensação de que algo muito maior estava em jogo o incomodava. Se Mancini fosse deixado à mercê de sua própria agenda, não restaria nada do que ele e seus amigos haviam tentado salvar. Savelli, também não dormindo, fez uma visita inesperada ao aposento de Rafael, com uma expressão mais sombria que o habitual. Havia algo nos olhos de Savelli que dizia que ele também sentia a urgência do momento. "Você percebe, não é?" disse Savelli com a voz baixa, quase como um sussurro. "Mancini não se tornará apenas o Papa. Ele se tornará algo mais. Ele quer mais poder do que a Igreja jamais lhe concedeu." Rafael assentiu, olhando para os papéis espalhados sobre a mesa. "Ele não apenas quer o poder do papado, Savelli. Ele quer a alma da Igreja. E ele está disposto a tudo para tomá-la. Já temos provas de que ele está se aproximando de forças que nada têm a ver com a fé. Eles são muito mais antigos, mais obscuros. Estou começando a achar que o que ele procura não é só controle político, mas algo que transcende a própria Igreja." Savelli deu um passo para frente, seu olhar fixo nas palavras de Rafael. "O relicário, a chave. Você acha que ela pode impedir o que ele está prestes a fazer?" Rafael hesitou. Não sabia a resposta, mas sabia que eles não tinham escolha. O relógio estava correndo, e eles precisavam agir antes que Mancini completasse sua verdadeira ascensão. "Eu espero que sim, Savelli. Espero que sim." Enquanto isso, nas profundezas do Vaticano, dentro de seus aposentos secretos, o novo Papa, Mancini observava uma carta selada com símbolos ancestrais. Ele sorriu para si mesmo. O jogo estava apenas começando, e nesse momento ele tinha tudo o que precisava para vencer. No horizonte, uma tempestade começava a se formar. As forças do Vaticano estavam se preparando para a batalha final. E dentro da Capela Sistina, um novo capítulo da história estava prestes a ser escrito. Mas o que Rafael, Savelli e Calvino não sabiam era que, enquanto estavam ocupados tentando impedir Mancini, o verdadeiro inimigo já havia se revelado. Se desejar, posso seguir com o capítulo 10, A Guerra Secreta, onde as forças sombrias do Vaticano se manifestam de maneira mais direta e Rafael e seus aliados tentam desvendar a verdadeira intenção de Mancini. Você disse, prossiga mais 800 palavras, ó. ChatGPT disse, claro, vamos continuar com o capítulo 10, A Guerra Secreta. Capítulo 10, A Guerra Secreta. A tensão no Vaticano estava palpável. O novo Papa, Ludovico Mancini, tomava cada vez mais decisões que pareciam estar conduzindo a Igreja Católica para uma direção desconhecida e perigosa. Rafael Ortega, Savelli e Calvino, por outro lado, estavam cientes de que estavam envolvidos em algo muito maior do que imaginavam. O Vaticano, que sempre representou a fé e a esperança para bilhões de pessoas, agora era o epicentro de uma batalha secreta, uma guerra invisível entre forças antigas, poderosas e sombrias. Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. Mancini não estava apenas consolidando seu poder de maneira política e espiritual. Ele estava realizando algo muito mais sinistro. Ele estava mergulhando no ocultismo, invocando entidades antigas e perigosas que não pertenciam ao domínio da Igreja, muito menos ao de um líder espiritual. Tudo aquilo que Rafael temia começava a se materializar. Sentado em sua mesa, Rafael folheava os registros antigos que havia encontrado nas catacumbas do Vaticano. Esses documentos falavam de antigos pactos feitos por pontífices do passado, pactos com forças das trevas, que jamais deveriam ser ressuscitados. Cada página que Rafael lia parecia reforçar uma única certeza. Mancini estava tentando trazer de volta algo que há muito tempo deveria ter sido esquecido. Savelli, ao lado de Rafael, estava visivelmente preocupado. Sua expressão seria de quem havia descoberto algo alarmante. Ele havia seguido uma pista que o levara até um antigo altar escondido nas profundezas do Vaticano, um lugar que só um punhado de iniciados sabia da sua existência. Quando ele voltou, trazia consigo uma revelação ainda mais perturbadora. Mancini havia feito um pacto com uma entidade que se chamava o Caminho do Apocalipse. Era uma força imensa que prometia dar-lhe poder absoluto, mas em troca ele deveria sacrificar a própria alma da Igreja. O que isso significa, Savelli?
Perguntou Rafael, sua voz tensa. Significa que Mancini não está mais jogando o mesmo jogo que nós. Ele está chamando algo para dentro deste mundo. Algo que não pode ser controlado. Algo que não conhece piedade nem limites. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O caminho do Apocalipse não era apenas uma teoria ou uma lenda antiga. Ele era real. E o que era pior, Mancini sabia o que estava fazendo. Ele não estava apenas buscando poder espiritual ou político. Ele estava trazendo à tona forças que poderiam destruir o que restava da Igreja, do Vaticano e de tudo o que eles haviam jurado proteger. Precisamos impedi-lo, disse Rafael com firmeza, batendo as mãos sobre a mesa. E temos pouco tempo. Nesse momento, Calvino entrou apressado na sala. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto pálido denotava uma preocupação que só se intensificava à medida que o tempo passava. Mancini não está apenas invocando forças externas, Rafael. Ele já começou a estabelecer os rituais. E mais, ele já tem seguidores. Fui até o convento de São Gregório e lá encontrei várias figuras importantes que estão de acordo com ele. Alguns dos cardeais que pareciam ser fiéis à Igreja agora estão profundamente envolvidos com esse culto. Eles acreditam que Mancini será a chave para trazer uma nova era de poder para a Igreja, mas com um preço que poucos compreendem. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade das palavras de Calvino. O cenário estava ficando cada vez mais claro, e o perigo era iminente. Não se tratava mais de uma luta política pelo poder dentro da Igreja. O que estava em jogo era a própria alma da Igreja Católica. O que precisamos fazer? Perguntou Savelli, a angústia em sua voz evidente. Rafael levantou-se e começou a caminhar pela sala, seus pensamentos correndo mais rápido do que sua mente podia acompanhar. O que Mancini quer é claro. Ele quer se tornar mais do que apenas o Papa. Ele quer se tornar uma espécie de Deus sobre os homens. E para fazer isso, ele precisa romper com as tradições e regras que fundamentam a Igreja. Ele quer a destruição do que a Igreja sempre representou: humildade, caridade e fé genuína. Ele está buscando poder absoluto e, para isso, vai fazer o que for necessário. Mas havia uma esperança, algo que Rafael havia lido nos antigos registros. A chave que ele tinha, o relicário, poderia ser a única coisa capaz de interromper os planos de Mancini. Ele sabia que esse objeto, aparentemente inofensivo, continha o poder de selar as forças que Mancini estava tentando liberar. Mas usá-lo seria um risco extremo. A chave não era uma simples ferramenta, ela era uma sentença de morte. Quem a usasse arriscaria a própria vida, e talvez mais que isso, arriscaria a própria sanidade. O relicário... Começou Rafael olhando para os dois com um semblante grave. Temos que usá-lo. Só ele pode parar Mancini. Mas o preço será alto, muito alto. Todos nós podemos perder tudo se tentarmos. Savelli e Calvino trocaram olhares, sem saber exatamente como reagir. O que estava em jogo agora não era apenas a destruição do que Mancini estava tentando criar, mas a destruição de tudo o que eles haviam tentado proteger ao longo dos anos. Eu não tenho outra escolha, disse Calvino finalmente. Se a Igreja está condenada de qualquer maneira, que ao menos possamos tentar salvar o que restou dela. Com a decisão tomada, os três sabiam que nada mais seria como antes. Eles estavam prestes a entrar em um território onde nem mesmo suas mais profundas convicções religiosas poderiam guiá-los. O que se aproximava não era apenas uma batalha pelo controle da Igreja Católica. Era uma guerra espiritual, uma luta pela sobrevivência de sua própria alma. A tempestade que havia começado dentro dos muros do Vaticano estava prestes a se intensificar, e com ela, as forças das trevas que Mancini havia despertado começariam a se espalhar, engolindo tudo o que estivesse no caminho. Rafael sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando, e a pergunta que agora martelava em sua mente era: quem sairia vivo dessa batalha? A noite havia caído sobre Roma, e o Vaticano, normalmente tranquilo e reverente, agora parecia uma fortaleza cercada por nuvens densas e ameaçadoras. O vento gélido assobiava entre as colunas da Basílica de São Pedro,
e os ecos de passos apressados ressoavam nas ruas desertas. Dentro dos muros do Vaticano, Rafael, Savelli e Calvino se preparavam para um dos momentos mais decisivos de suas vidas. O relicário estava sobre a mesa, com sua aparência simples e discreta, mas sua essência carregava um poder profundo e aterrador. Rafael sabia que usar a chave que ele continha seria um risco imensurável. No entanto, o que Mancini havia começado a invocar não poderia ser ignorado. Ele havia quebrado os selos antigos, despertando forças que estavam além da compreensão humana. E agora, essas forças começavam a se espalhar, corrompendo tudo o que tocavam. Não temos mais tempo, disse Savelli, olhando pela janela, para o horizonte que parecia se fechar sobre a cidade. Mancini já iniciou o ritual de invocação. Se não agirmos agora, o que ele libertar será imortal. E a igreja, tal como a conhecemos, não existirá mais. Rafael acenou com a cabeça, seu olhar fixo no relicário. Ele sabia o que isso significava. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de desconforto o consumia, como se algo dentro dele estivesse tentando impedi-lo. Ele apertou os dentes e pegou o relicário, sentindo a frieza do metal contra sua pele. Se eu falhar, tudo estará perdido. Mancini terá o poder de governar a igreja e o mundo, e não haverá mais volta. Rafael respirou fundo. Vamos, o momento é agora. Os três homens desceram as escadas do Vaticano em silêncio, suas sombras se projetando nas paredes das estreitas passagens subterrâneas. Eles se dirigiam para a capela secreta, onde o ritual de Mancini estava prestes a ser realizado. O ar estava denso, carregado de uma eletricidade sinistra, como se a própria terra estivesse tremendo com a proximidade das forças que estavam prestes a se libertar. A capela, escondida nos confins mais profundos do Vaticano, estava protegida por uma série de encantamentos e barreiras místicas que haviam sido colocadas ali há séculos para impedir que qualquer pessoa que não fosse digna entrasse. No entanto, Rafael sabia que Mancini, com sua ânsia insaciável por poder, havia conseguido quebrar esses selos. Ele havia invocado as forças das trevas de forma tão desesperada que não havia mais controle sobre o que estava por vir. Ao chegar, na entrada da capela, Calvino estendeu a mão para deter os outros. Esperem. Eu senti algo se aproximando. Estamos sendo observados. Rafael e Savelli pararam imediatamente. Eles não podiam negar o pressentimento de Calvino. O silêncio era opressor. Até mesmo o vento parecia ter cessado, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Então, em um movimento rápido e furtivo, uma sombra se materializou na entrada da capela. Mancini. O Papa estava diante deles, com seus olhos sombrios e penetrantes, como se houvesse algo mais dentro dele. Algo que não era humano. Seu semblante era uma máscara de calma, mas seus olhos estavam fixos no relicário, com um brilho de desejo imenso, quase diabólico. Vocês chegaram tarde demais. A voz de Mancini era fria e autoritária, reverberando nas paredes da capela. Eu já trouxe o que precisava, e agora nada mais poderá detê-lo. Rafael sentiu uma onda de pavor, mas a determinação foi mais forte. Ele ergueu o relicário, sua mão tremendo levemente, mas seus olhos eram firmes. O que você está tentando fazer, Mancini? Você não entende o que está invocando. Esse poder é além de qualquer controle humano. O Papa sorriu, um sorriso vazio e cruel. Eu entendo. Perfeitamente, Rafael. Eu compreendo tudo. Esta não é apenas uma invocação qualquer. Eu estou abrindo o caminho para uma nova era, onde a Igreja, finalmente, terá o poder absoluto. O Apocalipse é necessário para que possamos começar de novo. E eu sou aquele que vai conduzir o mundo através das sombras para uma nova luz. Rafael olhou para Savelli e Calvino, que estavam prontos para agir. Sabiam que não havia mais tempo para negociações. O que Mancini estava tentando fazer era irreversível. Ele havia ultrapassado os limites do que a igreja deveria representar. Não importa o que você faça, Mancini. O que você liberou aqui não pode ser contido. Eu farei tudo o que for necessário para impedi-lo. Com essas palavras, Rafael se
Aproximou da mesa onde Mancini estava realizando o ritual. No centro da capela, havia um círculo de velas acesas e símbolos antigos gravados no chão. Ao redor, cardeais e outros aliados do Papa, seus rostos pálidos e absorvidos pela energia da invocação, observavam com devotamento. A aura da capela estava saturada com uma energia sombria, como se o próprio ambiente estivesse sendo consumido por uma força alienígena. Sem hesitar, Rafael ergueu o relicário e o colocou sobre o altar. Imediatamente, uma explosão de luz cegante envolveu a capela. As velas se apagaram, os símbolos começaram a brilhar intensamente e um som estrondoso ecoou pela sala. As paredes começaram a tremer e as sombras que antes estavam presentes começaram a se expandir, distorcidas e deformadas, como se o próprio tempo estivesse se curvando e se desfazendo. Mancini gritou, um som rouco e cheio de dor, enquanto sua figura parecia ser consumida pela luz do relicário. Ele tentou se mover, mas algo o retinha, uma força invisível que o impedia de escapar. Seus aliados começaram a recuar, aterrorizados, ao ver a magnitude do poder que estava sendo liberado. Rafael, com os olhos fixos no relicário, sentiu uma energia poderosa invadir seu corpo. Ele quase perdeu o controle, como se estivesse sendo atraído para um abismo sem fundo. Mas ele resistiu. Ele sabia que não poderia ceder agora. A luta era travada não apenas entre os homens na capela, mas nas profundezas da própria alma de Rafael. Ele estava diante de algo tão imenso e perigoso que não sabia se seria capaz de sobreviver. Mas ele também sabia que se não parasse aquele ritual, o mundo que ele conhecia estaria condenado. Enquanto a luta espiritual se intensificava, Rafael sentiu uma presença estranha ao seu lado. Algo antigo, algo que se manifestava dentro da capela. Ele não estava sozinho, e a batalha estava apenas começando com o homem ensurdecedor da energia liberada pelo relicário reverberava nas paredes da capela. As sombras que antes estavam restritas aos cantos escuros do espaço começaram a se expandir, como tentáculos invisíveis, envolvendo todos que estavam presentes. O altar tremia, e a luz intensa que emanava do relicário parecia querer engolir tudo ao seu redor. Mancini, agora completamente dominado pela força do relicário, caiu de joelhos. Seu corpo estava em convulsão, como se estivesse sendo puxado por algo muito além da compreensão humana. Seus olhos, que antes estavam cheios de arrogância e desejo de poder, agora estavam vidrados, completamente perdidos. Era como se sua alma estivesse sendo arrastada para o vazio, enquanto o peso do que ele havia liberado começava a se manifestar. Rafael, segurando firmemente o relicário, lutava contra a onda de poder que o envolvia. Sua visão começava a falhar, os contornos das coisas ao seu redor se distorcendo à medida que uma presença imensa e opressiva se aproximava. Ele tentou concentrar sua mente, mas a sensação de ser esmagado por uma força indescritível era quase insuportável. Não podemos deixar isso acontecer, disse Savelli, seus olhos arregalados de terror. Ele olhou para Rafael, como se pedisse que ele tomasse uma decisão. Mas Rafael estava paralisado, seus sentidos completamente consumidos pela escuridão crescente. Calvino, o mais pragmático de todos, não perdeu tempo. Ele sabia que o relicário era a chave, mas também a prisão para as forças que estavam sendo invocadas. Ele se aproximou de Rafael com um olhar determinado. Rafael, você precisa agir agora. Se você não fizer isso, vamos todos sucumbir ao que Mancini liberou. A igreja, o mundo, tudo será destruído. Rafael mal conseguiu ouvir suas palavras, mas algo no tom de Calvino conseguiu penetrar a névoa de confusão que tomava sua mente. Ele sabia que o relicário era a chave para a destruição ou a salvação, e não havia mais tempo para hesitar. Ele olhou para Mancini, que ainda se contorcia no chão, incapaz de resistir ao poder das trevas que o consumiam. Com um esforço titânico, Rafael ergueu o relicário acima de sua cabeça. Uma energia indescritível emana de dentro do objeto, criando ondas de luz e escuridão que se chocavam entre si. As sombras começaram a recuar, mas a luz também parecia querer devorar tudo ao seu redor. Era um conflito cósmico, uma luta entre forças tão antigas quanto o próprio tempo.
Faça-o, Rafael, gritou Calvino, sua voz cheia de urgência, sem mais alternativas. Rafael fechou os olhos e, com um grito sufocado, lançou o relicário contra o altar. O objeto explodiu em um brilho ofuscante, criando uma onda de choque que fez com que todos na capela caíssem ao chão. O som da explosão foi como um trovão, reverberando pelo Vaticano e além, sacudindo as estruturas e fazendo com que as paredes da capela começassem a desmoronar. Mancini finalmente foi lançado para trás, sua figura desintegrando-se como pó, como se nunca tivesse existido. As sombras que o cercavam também começaram a se dissipar, enquanto o relicário, agora fragmentado em 1000 pedaços, emitia uma última onda de luz antes de desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nada se movia. O ar estava denso, como se o próprio Vaticano tivesse parado de respirar. Rafael ficou de joelhos, ofegante, sua mente atordoada pelo que acabara de acontecer. Ele não sabia se havia vencido ou se aquilo era apenas o começo de algo ainda pior. Savelli e Calvino se aproximaram lentamente, cautelosos. Eles estavam tão exaustos quanto Rafael, mas também aliviados, embora a sensação de uma presença maligna ainda pairasse no ar. O que aconteceu? Perguntou Savelli, sua voz rouca. Mancini. Ele se foi? Rafael balançou a cabeça lentamente, incapaz de entender o que realmente havia acontecido. Ele havia destruído o relicário, mas não sabia se isso havia realmente acabado com as forças que Mancini havia invocado. Havia algo mais, algo que ainda não se manifestara completamente, mas que se movia nas sombras, esperando pelo momento certo para emergir. Eu não sei, disse Rafael, sua voz abafada pela dor e pela confusão. Eu não sei o que isso significa, mas naquele momento, o chão começou a tremer novamente. Um novo som ecoou pela capela, mais baixo e mais profundo do que antes, como se uma porta estivesse sendo aberta de algum lugar distante. As paredes da capela começaram a se mover. As pedras se soltam, caindo como se um terremoto tivesse abalado as fundações do Vaticano. As velas que haviam se apagado antes começaram a acender novamente, mas dessa vez as chamas não eram de um brilho quente e acolhedor. Eram azuis, frias e opressivas. Rafael e seus companheiros se levantaram rapidamente, olhando para o altar, que agora estava completamente destruído. Mas o que apareceu em seu lugar não era mais uma imagem de fé. Era uma figura imensa feita de sombras densas e vaporosas que parecia formar-se a partir do próprio ar da capela. Seus olhos eram como abismos sem fim, e sua presença emanava uma sensação de terror indescritível. A entidade que surgira não era humana nem divina, era algo além da compreensão, algo que estava esperando, talvez, milênios para se libertar. As palavras de Mancini, antes proferidas com tanta confiança, agora pareciam ser um eco vazio diante do que realmente estava acontecendo. O que é isso? Sussurrou Calvino com um olhar de pavor. Rafael, sem saber o que fazer, sentiu a pressão crescendo em sua mente. Era como se o próprio Vaticano estivesse sendo consumido por essa força. E ele, por ter tocado no relicário, agora se tornava parte disso. Ele olhou para seus amigos, mas não tinha palavras para oferecer conforto. A única coisa que sabia era que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Eles haviam quebrado os selos, mas agora a verdadeira luta tinha começado. O véu das sombras estava se levantando e o apocalipse estava prestes a se manifestar. O ar na capela ficou denso, como se o próprio ambiente estivesse contraindo, prestes a engolir tudo ao seu redor. A figura sombria, formada por uma substância nebulosa e maligna, continuava a crescer em tamanho, como se as sombras do próprio Vaticano tivessem ganhado vida. Seus olhos brilhavam com um brilho frio e penetrante, atravessando Rafael e seus companheiros com um poder que parecia desintegrar suas almas. Rafael sentia a pressão crescendo, seu coração batendo forte contra seu peito. Ele tentou se mover, mas o peso da presença maligna o paralisava. Era como se toda a sua energia tivesse sido drenada e o próprio Vaticano estivesse em estado de decomposição ao seu redor. As paredes, os pilares, o teto da capela,
Tudo parecia desmoronar não fisicamente, mas espiritualmente, como se a própria fé que sustentava aquele lugar estivesse desmoronando. Savelli foi o primeiro a reagir. Com um grito abafado, ele se lançou para a frente, tentando usar uma cruz de prata que trazia consigo. Mas assim que a cruz entrou em contato com a entidade sombria, uma explosão de luz escura a envolveu. Savelli foi lançado para trás, caindo pesadamente no chão, seu corpo estirado, os olhos arregalados em uma expressão de dor e desespero. "Não!" gritou Rafael, correndo em direção ao amigo. Mas antes que pudesse alcançá-lo, uma força invisível o paralisou, prendendo-o no lugar. Ele podia sentir a pressão contra sua pele, o frio gélido que emanava da criatura, algo que cortava como lâminas de gelo. Calvino, que estava à margem, observava com uma calma quase desesperadora. Ele sabia que não poderia lutar com forças puramente físicas ou religiosas e tinha apenas uma chance. Um único pensamento se formou em sua mente. Ele sabia onde o poder da entidade residia. A verdadeira ameaça não estava na criatura em si, mas no próprio Vaticano, no centro de tudo. O Vaticano havia sido construído sobre camadas e camadas de história, magia e poder espiritual. E uma entidade como aquela poderia ser aniquilada se as fundações do lugar fossem desestabilizadas. Com um movimento rápido e determinado, Calvino correu para o altar destruído em busca do que ele sabia que precisava: o livro proibido. O mesmo livro que Mancini havia tentado usar para abrir o portal. Ele sabia que, de alguma forma, aquele livro era a chave para selar ou destruir a entidade que agora dominava a capela. Enquanto isso, a presença sombria continuava a crescer, uma espécie de escuridão viva que parecia se alimentar da fé e da energia ao seu redor. Rafael sentia sua mente sendo invadida por pensamentos que não eram seus, imagens de desespero, destruição e morte. Era como se o próprio futuro da humanidade estivesse sendo apagado diante de seus olhos. A entidade começou a falar, sua voz distorcida, como se surgisse de 1000 bocas ao mesmo tempo, um som gélido e profundo. "Você não pode derrotar o que foi despertado, Rafael." A voz parecia ecoar dentro de sua cabeça, misturando-se com os pensamentos de medo e desespero que se formavam em sua mente. A luz se apaga, a fé se dissolve. Eu sou a noite eterna, o fim de tudo o que você conhece. Você e seus amigos são insignificantes, meras sombras diante de mim. O horror que Rafael sentia se intensificou. Ele sabia que, de alguma forma, a entidade estava falando a verdade. O peso da escuridão estava esmagando qualquer esperança que ele tivesse, mas no fundo de sua alma, uma pequena chama de resistência começava a surgir. Ele não podia ceder. Ele não podia permitir que o mundo sucumbisse ao abismo que a entidade oferecia. Foi nesse momento que o livro finalmente foi encontrado. Calvino o segurava com mãos trêmulas, as páginas amareladas parecendo brilhar com um poder ancestral. Ele olhou para o livro, sentindo o peso do destino se apoiar sobre ele, e então se virou para a entidade sombria. "Você não pode ter o controle." A voz de Calvino era firme, mas cheia de tensão. Ele sabia que estava em jogo mais do que suas vidas. O próprio futuro da igreja, da humanidade, estava nas linhas daquelas páginas antigas. A entidade pareceu rir, a risada ressoando em toda a capela. Mas não era uma risada humana. Era a risada do próprio caos, uma manifestação de pura malícia. "Você não entende." A voz da criatura se aprofundava, transformando-se em algo quase insuportável. O controle foi tomado há muito tempo. O fim é inevitável. Calvino abriu o livro, e as palavras começaram a brilhar com uma luz estranha, quase etérea. Não era a luz de um ser humano, mas uma luz que vinha de algo além da compreensão terrena. Ele recitou em voz baixa as palavras que haviam sido ocultadas por séculos, proibidas, como um feitiço antigo que nenhum ser humano deveria jamais pronunciar. Conforme ele falava, o poder no ar começou a mudar. A entidade, que antes parecia invencível, começou a tremer. A escuridão ao redor da capela vacilou, como se estivesse sendo empurrada para trás, forçada a ceder.
Mas a cada palavra que Calvino proferia, a presença sombria ficava mais agressiva, reagindo violentamente, tentando resistir àquele poder. Rafael, ainda paralisado pela força da entidade, sentiu sua mente clarear um pouco. Ele viu uma brecha. Se conseguisse alcançar o livro, poderia ajudar Calvino. Mas ele sabia que, se fizesse isso, estaria arriscando tudo. A entidade poderia destruí-lo instantaneamente, mas a chance de salvar a todos era mínima. Ele sabia que precisava agir agora. Com um esforço sobre-humano, Rafael se forçou a se mover. A pressão no seu corpo aumentou. Seu espírito parecia estar à beira do colapso, mas ele não parou. Cada passo que ele dava em direção a Calvino era como atravessar um campo de forças imensamente fortes. Quando chegou perto, ele estendeu a mão, sentindo uma dor lancinante atravessar sua cabeça. Mas ao tocar o livro, uma explosão de luz brilhou, como se o próprio Vaticano tivesse reagido ao toque humano. E a entidade fez um som agudo, como se estivesse sendo ferida. Agora, juntos, Rafael e Calvino, com as palavras do livro e o toque de esperança, estavam desafiando a entidade sombria de uma maneira que nunca haviam imaginado. O futuro do Vaticano e de todos que acreditavam na Igreja dependia da batalha que se desenrolava dentro daquela capela. O livro brilhava com uma intensidade que Rafael nunca havia visto. A luz emanava de suas páginas, uma luz que parecia ter vida própria, pulsando como um coração antigo e imortal. O contato das mãos de Rafael com o livro trouxe uma sensação de calor, mas também de um peso estranho, como se o fardo de toda a história do Vaticano e suas sombras caísse sobre seus ombros. Calvino, com os olhos fixos nas palavras do livro, parecia mais focado do que nunca. Suas mãos tremiam enquanto ele recitava as palavras que a entidade sombria tentava esconder, palavras que carregavam o poder ancestral capaz de banir a escuridão. Mas, à medida que o livro era aberto e a conjuração proferida, uma força malevolente começava a se manifestar com mais violência. O que antes parecia ser uma ameaça distante, agora estava prestes a engolir tudo. A presença da entidade, agora mais poderosa do que nunca, se materializava em uma forma física. Era como se as próprias paredes da capela se torcessem, como se o espaço estivesse sendo distorcido pela força da criatura. As sombras, que antes apenas flutuavam ao redor, agora ganhavam formas grotescas, desfiguradas, parecendo engolir as luzes. O chão começou a rachar, e a estrutura que sustentava o Vaticano parecia enfraquecer diante da força crescente. Rafael lutava para se manter de pé. Ele sentia que suas forças estavam sendo drenadas a cada segundo. A pressão em sua mente aumentava, os pensamentos se tornando confusos e fragmentados. Ele ouviu a voz da entidade novamente, desta vez mais forte, mais desesperada. Você está apenas adiando o inevitável. A voz sibilava, rastejante, preenchendo o espaço com um som infernal. O poder que você acredita ser capaz de me destruir não passa de uma ilusão. A igreja sempre foi minha. A escuridão sempre esteve aqui, escondida em seus alicerces. Você não pode apagar o que já foi escrito. Rafael sentiu as palavras da entidade cortando sua alma, enfraquecendo sua resistência. Mas, ao olhar para Calvino, ele viu algo que o manteve focado. A determinação do sacerdote, a fé que ainda queimava em seu coração, dava-lhe forças. Ele sabia que, se a entidade vencesse, o mundo nunca mais seria o mesmo. Não apenas a igreja, mas toda a humanidade estaria à mercê da escuridão. Calvino, com os olhos fechados, agora falava com uma voz forte e clara, desafiando o poder da criatura. Você não sabe nada sobre a luz que ainda habita este lugar. Não conhece a verdadeira força da fé, da humanidade que se mantém firme mesmo diante de você. O que está em jogo aqui não é apenas a igreja ou o Vaticano, mas a essência da crença humana. Isso nunca será apagado. Com essas palavras, uma onda de energia surgiu da página do livro. Uma luz dourada que cortou a escuridão como uma espada afiada. A entidade começou a tremer, sua forma grotesca distorcendo, como se estivesse sendo arrancada do plano físico. Mas, mesmo diante desse ataque, ela ainda resistia,
forçando-se a manter sua presença. A tensão na capela era palpável. Uma batalha entre luz e escuridão, entre a crença e a desesperança. Rafael, ainda com as mãos sobre o livro, começou a sentir uma mudança. A luz do livro, agora intensamente brilhante, parecia se conectar com algo dentro dele. Ele não sabia o que era exatamente, mas havia uma sensação de poder crescente, como se sua própria alma estivesse unida à força ancestral do Vaticano, como se ele fosse agora um instrumento do destino. Com os olhos fixos no livro e no altar, Rafael recitou a primeira palavra do feitiço. Sua voz estava firme, sem hesitação, como se estivesse sendo guiado por algo além de sua compreensão. A entidade gritou, sua forma tornando-se ainda mais distorcida, como se fosse desfeita em uma explosão de pura escuridão. Cada palavra que Rafael pronunciava fazia a presença maligna vacilar. As sombras, que antes pareciam dominar o espaço, agora começaram a recuar, sendo puxadas para o livro como se estivessem sendo engolidas por ele. A criatura se contorcia, sua forma desmoronando, como se estivesse sendo absorvida pela luz. Calvino, de olhos fechados, continuou a orar, suas palavras em latim reverberando pela capela. Era como se a história da igreja, todo o poder da fé católica, estivesse se reunindo naquele momento para confrontar as trevas. O livro e a oração eram a chave, o elo entre o passado e o presente, entre a vida e a morte. A entidade, percebendo que seu domínio estava sendo quebrado, lançou um último ataque desesperado. Uma onda de energia negra, a mais poderosa de todas, foi liberada em direção a Rafael e Calvino. O impacto foi brutal. Rafael sentiu sua mente ser esmagada por uma força que quase o fez desmaiar. O próprio espaço ao seu redor parecia desabar, como se o universo estivesse sendo reescrito. Mas ele não desistiu. Ele se agarrou ao livro com todas as suas forças, sentindo o poder da luz atravessar seu corpo. Foi quando ele percebeu em um lampejo o segredo. O livro não era apenas uma ferramenta de destruição. Ele não estava apenas banindo a entidade, mas também unindo o passado da igreja à sua essência mais pura. A fé que resistia ao tempo, aos horrores e aos monstros que tentaram destruir a igreja estava ali, agora, reunida em uma força imbatível. Rafael e Calvino uniram suas vozes em um único cântico, suas palavras selando o destino da entidade. A escuridão foi lentamente absorvida, desvanecendo-se até que nada restou. Apenas um vazio. A capela, que havia sido invadida por sombras, agora estava em silêncio absoluto. A luz do livro brilhou uma última vez e então se apagou, deixando a sala em uma calma profunda. A criatura estava agônica, destruída. A batalha havia terminado. Mas o que restava após a batalha? A igreja estava salva, mas o que aconteceria agora? O Vaticano ainda estava de pé, mas Rafael sabia que o futuro da igreja estava em jogo. Eles haviam vencido, mas a vitória não era completa. O próximo passo estava por vir. Rafael, ainda ofegante e com as mãos tremendo, olhou para Calvino. Ambos sabiam que a verdadeira luta estava apenas começando. Rafael estava exausto, os músculos de seu corpo esticados até o limite. A tensão nos seus ombros parecia não ter fim. A batalha que acabara de enfrentar, dentro do coração do Vaticano, parecia ter drenado todas as suas forças. Mas, mesmo com o peso do mundo sobre ele, havia algo mais, algo profundo que o mantinha, alerta. A sensação de que o fim da luta não era o fim de sua jornada. Ele sentia que, embora a escuridão tivesse sido banida, as consequências ainda estavam por vir. Ao lado dele, Calvino respirava pesadamente, o sacerdote também abalado, pela intensidade do que haviam enfrentado. Seus olhos estavam agora mais claros, como se o peso da sombra que o cercava tivesse sido dissipado. Mas havia uma estranha melancolia em seu olhar, como se ele soubesse que algo mais estava em jogo do que a destruição da entidade maligna. A capela estava silenciosa, suas paredes agora desprovidas da pressão aterradora que antes as permeava. O ar estava mais leve, mas ao mesmo tempo carregado de uma tensão silenciosa. O livro, agora fechado, repousava sobre o altar,
sua capa ainda reluzente com o brilho que havia emanado momentos antes. O poder que ele continha era indescritível, mas Rafael sentia que aquele poder, embora essencial, não havia sido a verdadeira chave para a vitória. A chave estava dentro deles, na fé que ainda mantinham. Calvino foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz suave, mas com um peso profundo. Não podemos esquecer o que aconteceu aqui, Rafael. Esta batalha foi apenas uma parte de algo muito maior. O mal que enfrentamos, a entidade que tentamos banir, foi só uma manifestação de algo muito mais antigo, algo que sempre esteve presente nas sombras da igreja. Não podemos permitir que a escuridão retorne. Rafael, com a respiração ainda acelerada, olhou para o livro em silêncio. Ele sabia que Calvino tinha razão. A entidade derrotada não era uma simples criação do mal, mas uma manifestação de um poder que existia dentro da própria igreja, algo que havia sido escondido e guardado nas profundezas da história. Uma força que, se liberada novamente, poderia destruir tudo o que conheciam. "O que devemos fazer agora?" perguntou Rafael, sua voz hesitante. Ele sabia que a resposta a essa pergunta era complexa, que não existia uma solução simples para o que estavam enfrentando. Calvino respirou fundo e, com um olhar sério, respondeu: "Precisamos proteger o livro. Ele contém o poder de destruir a escuridão, mas também o de trazê-la de volta. Não podemos permitir que ele caia em mãos erradas. Aquele que tiver acesso ao livro terá o poder de moldar o destino da igreja, ou destruí-la completamente." Rafael sabia que aquilo significava mais do que simples proteção. O livro era uma chave para o futuro. Um futuro que agora parecia mais incerto do que nunca. O peso do Vaticano, de suas tradições e de sua história, estava intrinsecamente ligado a esse objeto. Eles não podiam deixá-lo em qualquer lugar, em mãos de qualquer um. Mas onde, afinal, esconder uma peça de tal poder? Calvino, com um olhar que refletia as cicatrizes de anos de devoção e luta, começou a caminhar em direção ao altar. Seus passos ecoavam na capela vazia, cada som uma lembrança de que a batalha, embora vencida, deixava suas marcas. Ele parou diante do livro, olhando-o com reverência e apreensão. O lugar mais seguro para esconder este livro, Calvino disse, mais para si mesmo do que para Rafael, é onde ninguém jamais pensaria em procurá-lo, onde o próprio Vaticano não ousaria olhar, onde a luz da igreja jamais brilhará novamente. Rafael franziu a testa sem entender completamente o que Calvino queria dizer. "Onde você está pensando?" perguntou, um fio de preocupação em sua voz. Calvino olhou para ele, seus olhos implacáveis e serenos. "No fundo da história, no lugar onde os segredos mais antigos da igreja estão enterrados, onde a verdade, muitas vezes, é mais perigosa do que qualquer mal que tenha sido lançado sobre nós. É lá que o livro ficará seguro." Rafael não disse nada. Ele sabia o que Calvino estava sugerindo. O lugar mais seguro seria, paradoxalmente, o mais perigoso. O arquivo secreto do Vaticano, o labirinto de câmaras e documentos que guardavam as verdades não contadas, os segredos mais obscuros da igreja, era o lugar que poucos conheciam. Um local onde mesmo os membros mais poderosos temiam entrar. E ali, entre aquelas paredes, o livro ficaria escondido, longe de qualquer ser humano que tentasse usá-lo para fins egoístas ou destrutivos. Eles sabiam que a missão de esconder o livro não seria fácil. O caminho até o arquivo secreto era longo e tortuoso, repleto de armadilhas e obstáculos. Além disso, havia o risco de que alguém, em algum momento, descobrisse o que estavam fazendo. A força que tentava destruir a igreja ainda estava à espreita, e o próprio Vaticano não seria um local seguro para sempre. Mas, por enquanto, era o melhor que podiam fazer. Quando Rafael e Calvino finalmente chegaram à entrada do arquivo secreto, um silêncio ainda mais profundo os envolveu. O peso de suas decisões pairava no ar. A escuridão ainda estava longe de ser erradicada. A luta que travaram havia sido apenas uma pequena vitória, uma pausa temporária em uma guerra muito maior. Mas naquele momento, Rafael sentia uma sensação de paz, ainda que fugaz. Eles haviam feito o que podia ser feito,
E agora, o destino da igreja, da humanidade, estava em mãos de algo muito maior do que qualquer um de vocês poderia compreender. Rafael se virou para Calvino e, com um sorriso cansado, disse: agora a verdadeira batalha começa. E com isso, a porta do arquivo secreto se fechou atrás deles, selando o futuro da Igreja Católica. O caminho estava traçado. As sombras não desapareceriam, mas estavam longe de ser invencíveis. O que eles haviam começado, outras forças teriam que continuar. A luta nunca acaba.